Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da semana 4 do PET 7 de matemática, primeiro ano do ensino médio. Questão 1. Quando renderá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 6.000 à taxa de 1% ao mês? Vamos pegar os dados que tem no problema. Os juros é o que eu estou procurando. O tempo é um semestre, que é 6 meses. O capital é R$ 6.000. A taxa é 1% ao mês, que eu tenho que usar na forma decimal. Então, é 0,01. Eu estou procurando os juros. E a fórmula para calcular juros compostos é montante é igual capital vezes, entre parênteses, 1 mais I, que é a taxa, e isso elevado ao tempo. Então, o montante que vai render vai ser R$ 6.000 vezes, entre parênteses, 1 mais a taxa, 0,01 elevado a 6. Então, eu tenho que é 6.000 vezes 1,01 elevado a 6. Aqui nós vamos usar uma calculadora para resolver isso, tá? 1,01 elevado a 6. Como nós vamos utilizar a calculadora aqui? Nós vamos fazer o seguinte. 1,01. Aí a tecla x elevado a y. E depois o expoente 6 igual. Vai dar um número muito grande, tá? Então, eu não vou usar esse número todo, não. Eu vou usar aqui 5 casas decimais. O final aqui pode dar uma diferença nos centavos, dependendo da quantidade de casas decimais que forem usadas. Então, vai ficar 6.000 vezes 1,06152. Fazendo essa multiplicação, vamos encontrar que o montante será de R$ 6.369,12. Esse será o montante que ele terá no final de 6 meses. A pergunta é quando renderá de juros? Então, os juros é a diferença do montante para o capital que ele tinha. Se o montante é capital mais juros, basta substituir na fórmula, isola os juros e eu vou achar R$ 369,12. Esse é o valor dos juros que ele conseguiu. Questão 2. Um capital de R$ 2.000 aplicado a juros compostos rendeu, após 4 meses, juros de R$ 165. Qual foi a taxa de juros mensal praticada nessa aplicação? Então, vamos pegar os dados. O capital é R$ 2.000. O tempo é 4 meses. Os juros é R$ 165. Eu estou procurando a taxa. O montante vai ser 2.165. Então, os 2.000 que ele aplicou, mais os juros que ele ganhou no final de 4 meses. A fórmula dos juros compostos, eu vou substituir os valores na fórmula. Então, vai ficar 2.165 é igual a 2.000 vezes, entre parênteses, 1 mais i elevado a 4. Vou passar os 2.000 dividindo. Fazendo a divisão, vai ficar 1,0825, que é igual a 1 mais i elevado a 4. Eu vou tirar a raiz quarta dos dois membros. Então, vai ficar a raiz quarta de 1,0825 igual a 1 mais i. E vou tirar a raiz quarta. A raiz quarta, ali no caso, uma calculadora simples, basta você tirar a raiz quadrada 2 vezes desse valor. Então, vou encontrar 1,02, que é igual a 1 mais i. Isola o i, 0,02. Transforma em porcentagem, 2% ao mês.
Questão 3. Uma dívida de R$ 700 foi contraída a juros compostos a uma taxa mensal de R$ 2 para ser quitada no final de 4 meses. Qual foi o montante pago por essa dívida no final dos 4 meses? Vamos retirar os dados. O capital é R$ 700, a taxa é 2% ao mês, que é 0,02. O tempo é 4 meses. Eu estou procurando o montante. Então, joga na fórmula dos juros compostos. No lugar do capital é R$ 700, substitui a taxa por 0,02 e o tempo por 4. Nós vamos ter 700 vezes 1,02 elevado a 4. O montante será igual a 700 vezes 1,08243. Aqui, novamente, eu estou usando 5 casas decimais. Pode dar uma diferença nos centavos, dependendo da quantidade de casas decimais que forem usadas. Então, o montante será de R$ 757,70. Esse é o montante no final de 4 meses. Questão 4. Flávio deixou R$ 800 aplicado por 3 anos em um fundo de investimento que remunera o capital em regime de juros compostos, juro composto. Se o rendimento médio desse fundo foi de 1% ao mês, quanto Carlos tinha no final desse período? Aqui tem um probleminha no enunciado, né? Começou como Flávio e depois terminou como Carlos, né? Mas aqui é um detalhe que interessa para a gente que será os cálculos. Aqui no lugar de Carlos, vamos colocar o Flávio, né? O capital é R$ 800. O tempo é 3 anos. A taxa é 1% ao mês, 0,01. E o montante é o que está perguntando. O tempo eu vou transformar em meses, porque a taxa está em meses. Então, 3 anos, 36 meses. A fórmula dos juros compostos, vou substituir os dados na fórmula. Vai ficar montante é igual a 800 vezes, entre parênteses, 1 mais 0,01, tudo elevado a 36. 1,01, vamos usar a calculadora, né? 1,01 elevado a 36, vai ficar 800 vezes 1,43076. O montante, então, será de R$ 1.144,61. Novamente aqui, pode dar uma diferença nos centavos devido à quantidade de casas decimais que forem usadas, ok? Questão 5. Os moradores do edifício pagam R$ 90 de condomínio mensalmente. Quando o pagamento é feito depois da data de vencimento, incide sobre o valor mensal uma multa de 15% mais juros simples de 2% por dia de atraso. Se um dos moradores pagou o condomínio 6 dias após o vencimento, o valor que ele pagou foi de... Então, é o seguinte, vamos calcular a multa. A multa é de 15% de 90. Então, é 0,15 vezes 90, 13,50. Então, já parte pagando 13,50 a mais. Agora, vamos ver quantos de juros que ele pagou em regime simples. 2% ao dia. Então, juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Substituindo, o capital é 90, a taxa é na forma decimal 0,02 e o tempo é 6 dias. Portanto, o juros será de R$ 10,80. Quanto que ele vai pagar, então, no total? Os R$ 90 do condomínio, mais 13,50 da multa, mais 10,80 dos juros, que vai dar R$ 114,30. Letra C.
Questão 6. Carlos comprou um produto e decidiu pagá-lo em duas parcelas da seguinte forma: 50% do valor foi pago à vista no ato da compra, o restante pago após um mês, e o valor dessa parcela foi de R$ 505. Sabe-se que o juro composto envolvido nesse financiamento é de 1% ao mês. O valor desse produto para pagamento à vista era o seguinte: se eu paguei uma parte à vista, os juros vai incidir apenas na parte. Então, R$ 505 é a metade do valor da mercadoria mais os juros que ele vai pagar depois de um mês. Então, esse 505 é o montante que ele deverá pagar no final do mês. Como é juros composto, eu vou jogar na forma de juros compostos. O montante é 505. O capital é o que eu estou procurando. A taxa é de 1% e o tempo é 1. Então, eu terei 505 é igual a capital vezes 1,01. Vou isolar o capital, isolar o C. Vai ficar 505 dividido por 1,01. Então, o capital será de R$ 500. Quer dizer que no segundo mês, aliás, no final de um mês, porque esse 50% ele pagou à vista, a outra foi no final de um mês, ele pagou os 50% da mercadoria mais os juros. E nós descobrimos que os 50% da mercadoria equivale a R$ 500. Como ele pagou os outros 50% à vista, ele pagou também R$ 500 à vista. Portanto, essa mercadoria tem um preço original de R$ 1.000 à vista. Questão 7. Uma loja vende uma impressora por R$ 1.000 à vista ou parceladamente, com juros mensais de 5% em regime de capitalização composta. Alice comprou uma impressora nessa loja para pagar em duas prestações mensais e iguais. As prestações devem ser pagas em 30 e 60 dias após a compra. Um procedimento correto para calcular o valor P de cada prestação é. Então vamos ver aqui. A impressora é R$ 1.000 e os juros é de 5% ao mês. Nós sabemos que nas fórmulas nós usamos a taxa sempre na forma decimal, 0,05. Com isso, nós já podemos descartar a letra D, porque a letra D está multiplicando por 1,5, quer dizer, está usando juros de 50%. A letra C também, ó, multiplicando por 1,5, está usando juros de 50%. A letra B pegou os R$ 1.000 e aplicou os juros de 1,05. Juros de 1,05 é em um mês. Ela vai pagar em 2 meses. Então, ela aqui incidiu os juros em apenas um mês e dividiu isso em 2. Então, está descartada. Então, por descarte, é a letra A. Mas outra forma de resolver isso. Seguinte. Ela comprou uma impressora de R$ 1.000. Ela não pagou nada. Depois de 30 dias, o que ela está devendo? Ela está devendo os R$ 1.000 mais os juros de um mês. Então, 1,05. Então, esse é o montante que ela está devendo no final de 30 dias. O valor da impressora mais os juros de um mês. Então, o montante é 1.000 vezes 1,05. Então, o que ela faz no final de 30 dias? Ela vai lá e paga uma prestação. Então, ela não está devendo mais R$ 1.000 mais os juros, porque ela pagou uma parte. Então, ela está devendo os R$ 1.000 mais os juros, então 1.000 vezes 1,05 menos a prestação que ela pagou. Então, para o segundo mês, depois de 60 dias, segundo mês, os juros que vai incidir é em cima do restante, tá? Então, o que era o restante? Era os juros era o montante do primeiro mês menos a prestação que ela pagou. Esse valor é o resto que ela está devendo.
Sobre esse valor, eu vou aplicar a taxa de juros, que é 1,05. E eu vou encontrar o valor da prestação. Portanto, letra A. Questão 8. O quadro abaixo fornece dados divulgados no site do Ministério da Saúde para os estados da região Sudeste relativa à pandemia do Covid-19. Então, nós temos aqui os estados da região Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Casos acumulados a cada 100 mil, quer dizer que, por exemplo, em São Paulo, nessa data, do dia 23 de outubro de 2020, não havia 2.345 contaminados, ok? Havia 2.345 para cada 100 mil habitantes. E o óbito, e a quantidade de óbito não era apenas 84, era 84 para cada grupo de 100 mil habitantes. Qual estado da região Sudeste obteve menor percentual de óbitos a cada 100 mil na pandemia do Covid-19? Descreva seu raciocínio. Tá. Antes de resolver isso, vamos olhar dois conceitos: taxa de mortalidade e taxa de letalidade. O que é a taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade é o número de mortes em relação à população de uma região. Quanto que morreu dentro de uma certa região. Não importa a quantidade de contaminados. Taxa de letalidade é o número de mortes em relação às pessoas que apresentaram a doença. Então, enquanto a taxa de mortalidade eu calculo em cima de toda a população, não importa se ela adquiriu ou não a doença, a taxa de letalidade eu vou calcular apenas dentro das pessoas que adquiriram a doença. Vamos voltar no texto. A pergunta do texto: qual estado da região Sudeste obteve menor percentual de óbitos a cada 100 mil na pandemia Covid-19? Aqui, na pergunta, não se refere o percentual entre os casos registrados. Eu não quero aqui a taxa de letalidade, porque se tivesse pedido a taxa de letalidade, a pergunta seria: qual o estado da região Sudeste obteve menor percentual de óbitos em relação aos casos acumulados? Então, nós podemos aqui, então, concluir que está perguntando é taxa de mortalidade. Então, eu quero saber qual que é a taxa de mortalidade dentro da população total. Não importa se a população contraiu ou não a doença. Então, nós podemos analisar o seguinte: como eu quero, dentro da população, casos de óbitos dentro da população, São Paulo teve 84 a cada 100 mil. Rio de Janeiro obteve 116 em cada 100 mil. Então, São Paulo teve menos. Minas Gerais, 41 a cada 100 mil habitantes. E Espírito Santo, 94 a cada 100 mil habitantes. Então, nós podemos concluir que o estado que teve menor percentual de óbitos dentro da população total foi Minas Gerais. Mas dá para achar a porcentagem disso? Sim. Seguinte, lá em São Paulo, por exemplo, eu vou cancelar 3 zeros no denominador. Então, de 100 mil passou para 100. Eu vou fazer em cima, em 84, eu vou andar 3 casas para a esquerda. Então, 0,084 sobre 100. Então, em São Paulo tem uma taxa de mortalidade de 0,084%. No Rio de Janeiro, vou fazer a mesma coisa. Então, uma taxa de mortalidade, uma taxa de óbito de 0,116%. Minas Gerais, da mesma forma,
0,041%. E Espírito Santo, da mesma forma, 0,094%. Então, da mesma forma, Minas Gerais teve um percentual menor. Questão 9. Um capital de R$ 505 aplicado a juros simples durante 5 meses a uma taxa de 4% ao mês tem um rendimento igual ao de outra aplicação com capitalização composta de um capital de R$ 2.500 investido durante 2 meses. A taxa de juros da segunda aplicação é... Então, vamos olhar aqui primeiro os juros compostos. O que eu tenho nos juros compostos? E o capital é de R$ 505 e o tempo é de 5 meses. E que a taxa é de 4% ao mês, que é 0,04. Os juros que essa aplicação renderá será juros igual ao capital vezes taxa vezes tempo. Substituindo os valores na fórmula, nós vamos encontrar juros é igual a 505 vezes 0,04 vezes 5. Juros, então, é de R$ 101. Então, na primeira aplicação a juros simples, eu ganhei R$ 101. Nos juros compostos, o que eu tenho? Que os juros que eu vou receber é de 101, porque no texto diz que terá o mesmo rendimento dos juros simples. E o capital é R$ 2.500. E o tempo será de 2 meses, que é a taxa que eu estou procurando. Eu sei que o montante, então, será o capital que eu tenho, mais os juros que eu vou ganhar, que é de 101, então vai dar um montante de 2.601. Fórmula dos juros compostos. Fazendo as substituições, 2.601 é igual a 2.500 vezes, entre parênteses, 1 mais a taxa e tudo elevado a 2, que é o tempo. Vou passar o 2.500 dividindo. Fazendo a divisão, vou achar 1,0404. Vou tirar a raiz quadrada dos dois membros. Achando a raiz quadrada de 1,0404, eu vou achar que é 1,02. Isolando o i, eu vou achar que o i é a taxa, que é 0,02 na forma decimal. Isso quer dizer que a taxa é de 2%. Letra A. Tchau, tchau. Saúde e paz a todos e até a próxima.